Vamos falar de Vasco. O Vasco recebeu proposta para mandar o clássico contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Tem também sobre o Vasco recebeu uma proposta do Internacional pelo Comita. E vamos contar a resposta do Gigante da Colina. E os meninos do Sub-20 fizeram mais uma vítima. E o basquete, até esqueci de noticiar ontem, devido ao jogo da Sul-Americana, já é classificado os playoffs. Tudo isso após a vinheta. Vamos falar de Vasco. O Vasco recebeu proposta para mandar o clássico contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Tem também sobre o Vasco recebeu uma proposta do Internacional pelo Comita. E vamos contar a resposta do Gigante da Colina. E os meninos do Sub-20 fizeram mais uma vítima. E o basquete, até esqueci de noticiar ontem, devido ao jogo da Sul-Americana, já é classificado os playoffs. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sábado às 6h30 da noite, bola rola. E como rola no Itaquerão, ou como preferir, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, bem no início, a segunda de 38, pelo onde acabaste, depois de vencer o Santos na estreia. Se venceu o Corinthians na segunda rodada, vencer dois paulistas de cara, seria uma moral muito grande para os Gigantes da Colina nesse início de Campeonato Brasileiro. Até porque o Vasco não vence o Corinthians de São Paulo há muito tempo. Quebrou um tabu ano passado que não vencia o Corinthians desde 2010, né? No Brasileirão, seja em casa ou fora. Ano passado acabou vencendo o Corinthians por 2-0 em casa, mas continua com esse tabu incômodo fora. Vamos ver como que será lá no Itaquerão, que seria uma baita de um efeito. Teria acabado com o jejum totalmente aí de não vencer o Corinthians. Bom, até porque teria um gostinho a mais que o Corinthians é comandado pelo ex-técnico Ramon Dias. Eles vêm de uma derrota na Sul-Americana, né? E o Vasco deixou a vitória escapulir, abriu 3-1, cedeu o empate. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos lá no Itaquerão, que será transmitido exclusivamente pelo Prime Video, com a narração do Galvão Bueno e os comentários do Vanderlei Luxemburgo. Bom, o Vasco já se encontra em São Paulo, treinou no centro de treinamento do Palmeiras, vai ficar lá até um dia do jogo contra o Corinthians. Depois da partida volta ao Rio de Janeiro. E segundo o colega Vene Casagrande, colega do Lucas Pedrosa, né, que tem um canal no Flamengo também, noticiou que o Vasco recebeu uma proposta de 1.900.000 para levar o clássico contra o Flamengo para São Luís, no Maranhão. E até os promotores do jogo estariam dispostos a pagar à vista essa locação no clássico dos milhões serem lá em São Luís. Bom, se a PM e o governador do estado, Cláudio Castro, continuar querendo obrigar o Vasco a jogar no Maracanã contra o Flamengo,
E se eu fosse o Pedrinho, teria aceito essa proposta. É melhor mandar para fora do estado do que mandar para o Maracanã, que hoje dá para ver, até pela reação dos que cobrem o Flamengo, só tem olhos pelo interesse do Flamengo, como o Vasco não tivesse direito de mandar os seus jogos para a sua própria casa, teria vendido. Até porque, para tirar esse gostinho deles, é de ter 2 mandos de campos contra o Vasco no Brasileirão. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, desse desenrolar no clássico contra o Flamengo, se será permitido ser no São Januário ou não. Bom, segundo o chefe da BEP, disse hoje que em São Januário não vai acontecer. É sempre muito complicado. E os moleques do Sub-20 não tomaram conhecimento no Atlético Goianiense e golearam por 6-1. Na rodada passada fizeram o Flamengo de vítima, goleando o Rubro Negro da Gávea por 5-0. Agora não tomaram conhecimento, fizeram a próxima vítima, um Dragão Goianiense por 6-1. Olha, o Vasco está simplesmente humilhando seus adversários. Esperamos aí que continue essa sequência goleadora. O saldo de gols está lá em cima. O moleque da colina, esperamos que no profissional nos traga felicidade assim também. E o basquete já está, a partida foi ontem, mas devido ao jogo da Sul-Americana, acabou passando exibido. Venceu o Paulistano na quadra de São Januário por 78-88. Com isso, o Gigante da Colina está classificado nos playoffs da nosso Basquete Brasil. Esperamos aí que o Vasco vai, pelo menos, além das quartas de final, que chegou no ano passado, que quase chega na semifinal, né, ia cruzar o Flamengo na semifinal, mas não se classificou. Esperamos que pelo menos chegue às semifinais desse ano. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que, aliás, no sábado terá o clássico do Flamengo contra o Flamengo também no futebol feminino, pela Copa Rio, lá no Universo, em Nova Iguaçu. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, o papo editorial das sextas-feiras e o boa noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sábado às 6h30 da noite a bola rola. E como rola no Itaquerão, ou como preferir, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, bem no início, é a segunda de 38, pelos acabaixes, depois de vencer o Santos na estreia. Se venceu o Corinthians na segunda rodada, vencer 2 paulistas de cara, seria uma moral muito grande para os Gigantes da Colina nesse início de Campeonato Brasileiro. Até porque o Vasco não vence o Corinthians de São Paulo há muito tempo. Quebrou um tabu ano passado que não vencia o Corinthians desde 2010, né, no Brasileirão, seja em casa ou fora. Ano passado acabou vencendo o Corinthians por 2-0 em casa, mas continua com esse tabu incômodo fora. Vamos ver como que será lá no Itaquerão, que seria uma baita de um efeito. Teria acabado com o jejum totalmente aí de não vencer o Corinthians. Bom, até porque tem um gostinho a mais que o Corinthians é comandado pelo ex-técnico Ramon Dias. Eles vêm de uma derrota na Sul-Americana, né, e o Vasco deixou a vitória escapulir, abriu 3-1, cedeu o empate,
Nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos lá no Itaquerão, que será transmitido exclusivamente pelo Prime Video, com a narração do Galvão Bueno e os comentários do Wanderlei Luxemburgo. Bom, o Vasco já se encontra em São Paulo, treinou no centro de treinamento do Palmeiras, vai ficar lá até um dia do jogo contra o Corinthians, depois da partida volta ao Rio de Janeiro. E segundo o colega Vene Casagrande, colega do Lucas Pedrosa, né, que tem um canal no Flamengo também, noticiou que o Vasco recebeu uma proposta de 1.900.000 para levar o clássico contra o Flamengo para São Luís, no Maranhão. E até os promotores do jogo estariam dispostos a pagar à vista essa locação no clássico dos milhões serem lá em São Luís. Bom, se a PM e o governador do estado, Cláudio Castro, continuar querendo obrigar o Vasco jogar no Maracanã contra o Flamengo, e se eu fosse o Pedrinho, teria aceitado essa proposta. É melhor mandar para fora do estado do que mandar para o Maracanã, que hoje dá para ver, até pela reação dos que cobrem o Flamengo, só tem olhos pelo interesse do Flamengo, como o Vasco não tivesse direito de mandar os seus jogos para a sua própria casa, teria vendido. Até porque para tirar esse gostinho deles, né, de ter 2 mandos de campos contra o Vasco no Brasileirão. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, desse desenrolar no clássico contra o Flamengo, se será permitido ser no São Januário ou não. Bom, segundo o chefe da BEP, disse hoje que em São Januário não vai acontecer. É sempre muito complicado. E os moleques do Sub-20 não tomaram conhecimento no Atlético Goianiense e golearam por 6-1. Na rodada passada fizeram o Flamengo de vítima, goleando o Rubro Negro da Gávea por 5-0. Agora não tomaram conhecimento, fizeram a próxima vítima, um Dragão Goianiense por 6-1. Olha, eu acho que está simplesmente humilhando seus adversários. Esperamos aí que continue essa sequência goleadora. O saldo de gols está lá em cima. O moleque da colina, esperamos que no profissional nos traga felicidade assim também. E o basquete já está, a partida foi ontem, mas devido ao jogo da Sul-Americana, acabou passando desinibido. Venceu o Paulistano na quadra de São Januário por 78-88. Com isso, o Gigante da Colina está classificado nos playoffs da nosso Basquete Brasil. Esperamos aí que o Vasco vai, pelo menos, além das quartas de final, que chegou no ano passado, que quase chega na semifinal, né? Ia cruzar o Flamengo na semifinal, mas não se classificou. Esperamos que pelo menos chegue às semifinais desse ano. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que, aliás, no sábado terá o clássico do Flamengo contra o Flamengo também no futebol feminino, pela Copa Rio, lá no Univiral, em Nova Iguaçu. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, o papo editorial das sextas-feiras e o Boa Noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.